Talvez até agora você nunca tenha pensado sobre a sua relação com a comida, mas esse vídeo é realmente para te ajudar a se questionar sobre isso sem julgamento. Oi, eu sou a Rafa Guiar, sou nutricionista. Trabalho ajudando mulheres a lidarem com o comer emocional e terem uma alimentação mais leve, sem culpa. Preciso começar te explicando o que é relacionamento com a comida. Relação com a comida é como se fosse o relacionamento com as pessoas do seu trabalho, da sua família, os amigos, relacionamentos amorosos. Ou seja, é aquela história, aquele vínculo que você tem com essas pessoas. Com a comida do mesmo jeito. Claro que cada pessoa tem uma história e uma relação com a comida. Então, esse vídeo é para que você possa se observar sem julgamentos, com muita curiosidade, como se fosse um detetive. E a intenção é trazer alguns passos práticos, principalmente para você que ainda não faz acompanhamento nutricional, para aplicar no seu dia a dia, na sua rotina, para que você possa ter uma relação mais leve com a comida. Só que para isso é importante que você saiba diferenciar, discernir se você tem essa má relação com a comida ou não. Porque às vezes você está vivendo essas condições de sofrimento sem mesmo saber que é um sofrimento, porque você já está nisso há tanto tempo, já está acostumada com isso, que você acha que é normal. Mas não é porque é comum para você, que você já está acostumada com isso, que é algo normal. Então a gente pode descrever uma má relação com a comida como comportamentos que vão te trazer culpa, pensamento excessivo na comida, aqueles comportamentos de 8 ou 80 na alimentação. Então, muita rigidez, muita restrição e depois descontrole, exagero, descompensação. Quando você desconta as emoções na comida com frequência, quando é a primeira forma de você lidar com o desconforto. Quando você evita comer alguns alimentos porque você acha que só pode comer quando tiver tal peso. Quando você acaba compensando com exercício ou jejum ou restrição na alimentação, depois de comer alimentos diferentes, de sair da rotina, de ter alguns exageros, que às vezes são até esporádicos, mas você já parte para essa compensação porque a sua cabeça tem a mentalidade da dieta. Os pensamentos são de alimentos bons e ruins, certos ou errados, que engordam e que emagrecem. Não tem permissão para comer, você tem medo de comer. Porque você acha que toda vez que você for comer, principalmente aqueles alimentos que você não deveria, que você vai exagerar e engordar, como se fosse da noite para o dia. Quando você tem dificuldade, não consegue respeitar os seus sinais de fome física, de vontade, de saciedade, quando você não consegue honrar esses seus limites e acaba exagerando toda vez, reforçando mais culpa, mais frustração. Quando você come menos, a ideia de passar fome, de se restringir, de enganar o corpo ou a fome para não precisar comer, e anulando todas essas outras características e significados que a comida tem. Vai muito além do nutriente da caloria, mas você só foca nisso. Quando você compara o seu corpo, a sua alimentação com outras pessoas, sempre com um olhar de julgamento e não de estímulo ou de motivação. E não se desespera se você se identificou com muitos ou alguns desses pontos. Eu entendo que você tá sim, principalmente por você estar vendo esse vídeo, querendo mudar a sua relação com a comida, até mesmo às vezes sem saber. Porque às vezes isso realmente está te angustiando. E se você ainda não viu como um problema, você não queria ter que passar por isso. E apesar de ser algo novo, é sim algo desafiador, porque é algo que talvez você nunca tenha tentado dessa forma, preciso te reforçar que é algo possível. Não é só você que está passando por isso. Trabalho todos os dias com pacientes aqui no consultório que fizeram muitas dietas, que têm uma insatisfação corporal, que querem modificar o corpo, têm dificuldade de se aceitar e que isso replica muito em culpa, em exagero, em comer emocional, em descontrole. É sim um sofrimento, mas a gente está aqui justamente para conseguir respeitar as suas questões, a sua individualidade e te trazer um conforto, uma leveza nesse processo, que não depende de dietas, mas sim precisa trazer uma transformação de mentalidade, de olhar e te aproximar da comida, porque é como se você tivesse um problema com água e você quer aprender a nadar. Vai adiantar você ficar assistindo o campeonato de natação? Não.
Então, se você sofre com a comida, se você percebe que isso tá angustiante, que tá pesado para você carregar, que você não está conseguindo mais sozinha, é importante procurar ajuda para sair desse sofrimento e conseguir lidar com a comida de uma forma mais leve, mais consciente, sem culpa, e que esse sofrimento não exista, porque você realmente vai conseguir viver em paz com a comida. Por isso eu pensei em 5 pontos práticos para você aplicar no seu dia a dia para ter uma relação mais leve com a comida. O primeiro é fazer as pazes com a comida. Isso significa entender que não tem alimento que engorda e que emagrece de forma isolada, que todos os alimentos podem fazer parte de uma alimentação saudável, porque a alimentação saudável é contexto, ou seja, é frequência, quantidade, motivo, ambiente, companhia, como você come, e tudo isso vai importar não mais somente o que você comeu, quanto você comeu e as calorias disso, os nutrientes disso. Vai além. Fazendo as pazes com a comida, você entende que você pode comer de tudo. Ou seja, você traz um ponto 2, que é o se permitir comer, que não é ser permissiva de abrir a porteira e comer qualquer coisa sem critério, sem consciência, somente porque está disponível, sem se questionar e comer qualquer coisa em qualquer quantidade, em qualquer momento. Isso é ser permissiva. Se permitir é entender que você pode comer e que ainda assim você vai fazer alguns questionamentos, porque sim, você é livre para escolher, para tomar a sua decisão. Mas isso não quer dizer sim sempre. Às vezes você vai, dentro dessa permissão, conseguir dizer não para aquela comida porque você pode comer em qualquer outro momento, deixando de viver aquilo da oportunidade única com a comida. Ou eu como agora, eu não como nunca mais. Com a permissão, eu sei que eu vou poder em outros momentos. Então agora talvez não faça sentido, porque eu não tô com vontade, ou eu não tô com fome, ou eu quero comer uma outra coisa, ou porque eu não vou conseguir comer com calma e atenção, então eu vou deixar para outra situação porque vai me calhar melhor, vai ser mais satisfatório para mim, vai ser mais valioso, talvez em outro momento. E ainda assim, eu também me permito comer alguns alimentos que antes eram vistos como proibidos e errados, porque não tem alimento ruim ou bom. Depende do quanto eu vou comer, de como eu vou comer. Por isso esses dois pontos estão muito juntos. Fez sentido? O ponto número 3 é se questionar e sair do automático antes de comer, para avaliar se eu tenho uma fome física ou não, se é uma fome emocional ou não, como é que eu vou me sentir após comer, do quanto eu preciso, o que aconteceu no meu dia e o que está me levando a comer essa comida, para que eu possa não comer na impulsividade, no automático e só parar depois quando eu estiver muito cheia. Só de eu conseguir me questionar já é um caminho muito valioso, porque talvez você já deva ter percebido isso e vivido isso no dia a dia. É muito comum também comer e sem perceber. Ele comendo, nem sabe por quê, nem sabe como é que está se sentindo, e isso vai te levar à culpa. Então, um passo muito valioso para que você possa se sentir em paz com a comida é se questionar antes de comer. Não é sobre não poder ou evitar ou se enganar ou fugir da comida, mas é se dar possibilidade de questionar o porquê que você está indo para a alimentação. Ponto número 4, reaprender a ouvir os sinais físicos, fisiológicos de fome e saciedade. Então, investigar se o seu estômago está roncando, se ele está com aquela sensação do vazio, se já faz algumas horas que você comeu, se você talvez já esteja sentindo e percebendo tremores, ou aquela azia, aquele refluxo de já estou um tempo sem comer, aquela sensação do vazio, dele estar colado nas costas. E essa saciedade é algo que você vai percebendo com o tempo, com a refeição. Buscando fazer refeições que vão te nutrir, vão te saciar, vão te preencher. E conforme você for comendo, essa saciedade vai aparecendo, vai chegando e a fome vai indo embora. Entender que você não precisa mais pausar sua mente quando acabar toda a comida ou somente quando você estiver muito cheia. E para isso, o ponto número 5, comer com mais atenção e presença. Não é sobre fazer uma meditação na hora da comida. Eu falo para as minhas pacientes que a maioria de nós não são como monges. Você não consegue pensar em nada por muito tempo. Você vai estar comendo e preparando a sua refeição e pensando nas contas, na escola, no trabalho, nos filhos, na família, na sua saúde, nos seus compromissos. Não tem como eu esquecer e fugir desses pensamentos, porque a gente não controla no que pensa. Mas a gente consegue trazer a atenção quando esse pensamento fugir e voltar para o agora. O que eu tô comendo?
olha para a comida, pausa, descansa o talher, descansa a comida no prato, na mesa, se afasta um pouco daquilo, vê como é que seu estômago está, faz outras coisas se for necessário, do tipo conversar com as pessoas, beber um gole de água antes de repetir o próximo prato ou pegar mais comida. Não porque você não pode comer e que você tem que comer pouco, mas para se dar o tempo de pensar. Sinta a comida na sua boca. Antes de comer, respire fundo, lave o rosto, beba um copo de água, troque de roupa que você chegou do trabalho, se prepare para esse momento. E após comer, investigue como é que você está em relação à fome, ao prazer, à saciedade. E como eu falei, não se julgue por repetir ou por ter a vontade de comer mais. Mas se dê um tempinho para você sair daquela situação, enxergar do alto e ver o que faz mais sentido. Bom, é claro que tem mais passos e é muito importante que você olhe para o seu individual, para a sua história com a comida, para a sua relação com ela e entenda o que está sendo desafiador. Será que é a mentalidade da dieta, aquela restrição cognitiva, que é a restrição dos pensamentos? Será que é a dificuldade de lidar com a comida no social? Será que é o comer emocional? Será que é as combinações? Será que é a constância de manter aqueles hábitos? Será que é movimentar o corpo? Respeitar fome e saciedade? Comer com mais atenção e presença? Se questionar antes de comer? A rotina no trabalho com as refeições, os horários? Aproveita esse vídeo para tirar um tempinho, 10, 15 minutos da sua semana para olhar para isso, porque eu sei que te incomoda e você tem espaço aqui nas minhas outras redes sociais para cuidar disso. Por mais distante que esteja, é possível viver em paz e ter uma relação leve com a comida e com o corpo. E a gente começa com a observação, analisando quais são as crenças e padrões que a gente repete, identificando quais são as dores maiores nesse momento e buscando modificações do comportamento, da mentalidade, da alimentação, com base no que eu tô vivendo. Aproveita, analisa tudo isso, pensa com calma sobre isso e depois comenta aqui o que é mais difícil para você, para que eu possa utilizar o seu comentário como base para produzir outros vídeos e te ajudar nessa dificuldade. A gente se vê na semana que vem com mais um vídeo.